Em duas ações quase que simultâneas, a polícia da França matou os dois irmãos suspeitos de atacar a sede do Charlie Hebdo, um dos sequestradores que mantinha 15 reféns no mercado no leste de Paris. A Al-Qaeda no Iêmen assumiu o ataque ao jornal. A sexta-feira começou tensa na França. A cidade de Dammartin, em Goël, a 35 quilômetros de Paris, foi totalmente bloqueada e esvaziada por milhares de policiais e helicópteros. Os irmãos Saïd e Cherif Kouachi, suspeitos do ataque à sede do jornal Charlie Hebdo, se refugiaram numa gráfica na cidade e fizeram um homem refém. O cerco começou depois que eles roubaram um carro perto da cidade. Houve uma intensa perseguição até os irmãos invadirem a gráfica. Depois de horas de cerco ao local, foram ouvidos tiros. Em seguida, veio a confirmação. Os irmãos foram mortos na ação. O refém foi libertado sem ferimentos. Um capítulo final à caçada aos responsáveis pelo atentado ao Charlie Hebdo, que deixou 12 mortos. As manifestações em solidariedade às vítimas continuaram nesta sexta-feira. O Arco do Triunfo, um dos cartões postais da capital francesa, exibiu a mensagem: Paris é Charlie. Cerca de 2.000 pessoas participaram de uma marcha na cidade de Bordeaux. Na Praça da República, na capital francesa, canetas, flores e velas foram depositadas em homenagem às vítimas. Os vereadores de Paris deram ao jornal Charlie Hebdo o título de cidadão honorário da cidade. Uma forma, segundo eles, de enaltecer os valores da França, que o jornal representa muito bem. No ataque de quarta-feira morreram policiais, jornalistas, o diretor editorial Stéphane Charbonnier e 3 dos mais importantes cartunistas franceses, Georges Wolinski, Jean Cabot e Bernard Veillac, conhecido por Tinu. Este foi o pior atentado na França desde 1961. E o homem que invadiu um mercado judaico no leste de Paris e fez 15 pessoas reféns tinha ligação com os irmãos Kouachi. O sequestrador Amedi Coulibaly, de 32 anos, entrou no mercado na manhã de hoje, armado com 2 fuzis. Testemunhas que conseguiram escapar contaram que ele já chegou ao mercado atirando. 4 pessoas morreram e várias ficaram feridas. Hayat Boumediene, namorada do atirador, que também participou do sequestro, fugiu e ainda não foi localizada. Por volta das 2h30 da tarde, horário de Brasília, a polícia invadiu o local e matou o sequestrador. 15 reféns foram libertados. Coulibaly é suspeito de ter atirado e matado uma policial ontem no sul de Paris, um dia depois do ataque à sede do Charlie Hebdo. Segundo a polícia, ele tinha relação com os irmãos Kouachi e todos eram da mesma célula jihadista. Coulibaly e Cherif se conheceram entre 2005 e 2006, quando estavam presos numa prisão em Paris. Hoje, o governo francês anunciou a criação de uma unidade de apoio às vítimas dos ataques e sequestros. O ministro do Interior francês, Bernard Cazeneuve, elogiou o trabalho e a habilidade da polícia nas duas ações de hoje. O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, afirmou que os americanos estão ao lado da França após os incidentes dos últimos dias. A França, ela fez face. Durante um pronunciamento na TV, o presidente da França, François Hollande, afirmou que a união é a melhor arma contra o terror. Ainda não estamos livres das ameaças das quais somos alvos, disse Hollande. O presidente conclamou o povo francês a se unir e permanecer vigilante. E alertou para os perigos do ódio religioso no país. Ele destacou a coragem e a bravura dos policiais envolvidos nas duas ações e prestou solidariedade às famílias das vítimas. Carnal, o Eric pergunta aqui pelo Twitter, que nós restabelecemos a conexão, o seguinte: por que só vemos terroristas matando em nome de Maomé e não de Buda, Brahma, Ogum, Jesus ou Davi? Nós, no Ocidente, em particular, temos uma tradição de classificar como atentado islâmico toda ação feita por muçulmanos. Nós nunca lemos nos jornais que, por exemplo, o IRA fizesse um atentado terrorista católico. Nós nunca lemos isso nos jornais. Existe terrorismo islâmico. O Islã ocupa 1,4 bilhão da humanidade. A maioria absoluta dos islâmicos é adepto da paz, do trabalho, etc. Mas nós temos tradição. O pior desses atentados, além das vidas humanas envolvidas, do ataque à liberdade que a França tanto lutou por construir desde 1789, é o reforço da direita
reforço da islamofobia. Lembrando que os ataques do 11 de setembro foram comemorados pelo governo Bush, porque o governo Bush claudicava, não tinha mais apoio popular e, finalmente, conseguiu se tornar um governo sólido graças a isso. O governo Hollande é um governo medíocre, em baixa nas pesquisas e agora sofre uma alta nas pesquisas. Le Pen, a grande líder da direita francesa, também dispara nas pesquisas, ou seja, eu sei que não foi assim, mas parece que todos eles combinaram. Agora, você é um estudioso das religiões, né? Da mesma forma que não dá para dizer que todo terrorista é muçulmano, quer dizer que todo muçulmano é terrorista, não dá para negar que os últimos e mais recentes e mais numerosos ataques que aconteceram nos últimos anos foram de radicais islâmicos. Qual é o papel que a religião acaba exercendo na parte desses grupos? Eu sempre defendi e escrevi, Ricardo, que as pessoas matam porque gostam de matar. Por exemplo, há genocidas e ditadores de ascendência católica como Hitler e Mussolini. Há genocidas como Mao Tse-tung ou então Stalin, que são ateus. Nós matamos em nome do ateísmo, matamos em nome de Deus, matamos nas cruzadas em nome de Jesus, matamos em nome de Allah, quer dizer, que nós gostamos de matar. E quando você não matar por um motivo, matará por outro. Neste momento, há um crescimento de fundamentalismos que ocupam um espaço importante. Mas lembrando que nós decapitamos pessoas em penitenciárias no Paraná, nós matamos e executamos pessoas em penitenciária no Maranhão, nós queimamos pessoas vivas na periferia de Recife, do Rio de Janeiro, e nada disso é retratado como terrorismo. A violência é humana, é generalizada, é intensa e ela existe há muito tempo. Antônio, muita gente pergunta pelo WhatsApp se foi uma boa estratégia por parte da polícia francesa matar esses terroristas, porque eles mesmos haviam dito que preferiam morrer e se tornarem mártires. Não seria melhor ter prendido essas pessoas? Como já foi aqui lembrado o contexto pelo Karnal, na verdade, isso tudo retrata também, nós não podemos esquecer dos aspectos políticos envolvidos, né? Quem toma essas decisões, normalmente essas decisões são tomadas em altas esferas, né? Não é o policial lá exatamente que toma essa decisão. E, claramente, o que está em jogo são questões políticas, quer dizer, a França enfrenta, como toda a Europa, uma prolongada crise, que, aliás, não tem luz no fim do túnel, na próxima década, né? Quer dizer, no próximo decênio, a Europa conviverá ainda com muita crise. E a consequência disso, além do reforço do conservadorismo, do reforço do xenofobismo, nessa aversão aos estrangeiros, será uma intolerância muito maior, né? Porque, na verdade, você cria um ambiente em que ações como essas que geram mortes, sejam de civis, sejam de pessoas acusadas de crimes, ou mesmo inocentes, como é o caso, pode ter o risco de algum refém, por exemplo, o resultado final, que evidentemente é abominável, né? O avanço da violência, seja sob que pretexto for, político, religioso ou o que mais. O Marcelo pergunta pelo WhatsApp de Porto Feliz se há possibilidade de diálogo com terroristas. Eu acho que o terrorista fundamentalista, seja ele quem for, provavelmente não, porque ele busca a morte, ele busca o martírio, ele busca a destruição. É como dialogar com kamikaze. É pouco provável que essas personagens sejam aptas ao diálogo, mas ele é uma exceção. Ele é uma exceção espetacular, é uma exceção homicida e danosa, mas espetacular. Na verdade, nós temos que trabalhar de forma muito ampla o diálogo dentro da sociedade, a convivência com a diferença. Lembrando que a França é pátria de duas grandes tradições, uma de uma imensa população de origem islâmica, desde que a França conquistou a Argélia em 1830, e argelinos de ascendência islâmica, tal como os Pieds Noirs, os franceses que moravam na Argélia, voltam para a França em grande quantidade, como a França, infelizmente, é pátria de uma sólida tradição antissemita, como mostram os casos do Affaire Dreyfus, o colaboracionismo com os nazistas na Segunda Guerra. Essas duas tradições são muito sólidas na França. Karnal, muita gente perguntando aqui a respeito dos atentados pelas redes sociais, pelo Facebook, pelo Twitter, pelo WhatsApp. A Ângela, a Quirine e o Christian Augusto perguntam se há clima para atentados desse tipo no Brasil.
Bom, nós temos uma sociedade muito violenta, mas nossa violência não é de base religiosa neste momento. A nossa violência é social intensa. Nós temos provavelmente um número de mortos no trânsito que faria a guerra civil da Síria corar. Ou seja, nós não temos ainda um clima para atentados desse tipo, mas nós temos uma violência enorme que talvez um habitante da Síria, lendo os jornais sobre o número de mortes no trânsito, ou a situação das prisões brasileiras, ou o número de assassinados nas ruas do Brasil em assaltos, vai perguntar, nossa, essa gente podia vir para cá, que é mais seguro. Realmente, no momento, acredito que não há clima para atentados de base religiosa. Nós não estamos conseguindo concorrência para a nossa violência.